O que o ciúme pode causar no seio da família? Esse é um assunto muito importante que vamos tratar no programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Ou se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você desde já pode aí curtir esse vídeo e também ao mesmo tempo não deixar de se inscrever no canal, porque você aqui com a gente vai ser muito importante. Hoje nós estamos aí tratando no programa Entendes tu o que lês sobre o tema ciúme, o mal que prejudica a família. Se nós soubéssemos como é danoso o ciúme no meio da família, no seio da família, nós teríamos muito cuidado com esse sentimento que está incluído como uma obra da carne. Nesse momento, nós vamos fazer a nossa leitura, que está em Gênesis, capítulo de número 37, versículos de 1 a 4, versículos 11, 18, 23, 24 e 28, certo? Então, nesse momento, acompanhe comigo. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava Jacó mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Versículo 23 e 24. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu necessito mais uma vez da iluminação do Teu Espírito, Senhor, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles também, Senhor querido, que nesse momento estão aí, Senhor querido, Senhor amado, tendo essa oportunidade, Senhor querido, Senhor amado, de assistir esta programação, que eles possam compreender, Senhor, o que está sendo ensinado e que eles possam colocar em prática, nós possamos colocar em prática. Eu também entrego nas Tuas mãos neste momento, Senhor querido, Senhor amado, a vida de cada inscrito, a vida de cada membro do canal. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção, Senhor, para as suas vidas. Eu quero te pedir por suas famílias. Eu sei, Senhor querido, Senhor amado, que o inimigo ele tem trabalhado contra as nossas vidas. Eu quero te pedir pelos lares, Senhor, que tenhamos cuidado, Senhor, com as obras da carne, no qual trazem conflitos, trazem, Pai querido, tudo aquilo que é contra a Tua palavra, ciúme, inveja, Pai querido, murmuração, facção. Então, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar. Senhor, estamos tratando aí de vários, Pai querido, de várias mensagens sobre o tema relacionamentos em família. Que o Senhor venha abençoar esse marido, essa esposa, dá paz nesse casamento, tira, Senhor, todo conflito, todo desentendimento, todo pensamento, Senhor querido, que a solução é se apartar um do outro. Também, Senhor querido, toma esse pai, essa mãe, dá sabedoria para criar os filhos, que não haja, Senhor, favoritismo, que não haja preferências, Senhor, para não causar, Senhor querido, inveja, para não causar ciúme, para não causar, Senhor, intrigas no seio da família. Toma em Tuas mãos nesse momento,
Senhor, a necessidade financeira do teu povo, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa abençoar a empresa no qual muitos trabalham. Senhor querido, que o Senhor venha tomar o negócio próprio das pessoas. Também nesse momento, te peço pela saúde, te peço por cura, Senhor. Eu não sei qual é a enfermidade, mas tu tem poder de curar. Também te peço, Senhor querido, Senhor amado, pela cura emocional. Quem sabe é depressão, é ansiedade, alguma síndrome, Senhor. Tu também tem poder de curar. Livra do suicídio também. Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor venha entrar na causa em questão. Eu te peço, Senhor querido, que o Senhor continue abençoando. Nos dê um programa na tua paz mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Introdução. Essa exposição bíblica faz parte do conjunto de mensagens aqui no canal sobre relacionamentos em família. Primeiro abordamos sobre o tema quando a família age por conta própria, tratando de Abraão e de Sara. E também depois tratamos do tema predileção dos pais por um dos filhos, aonde Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. E agora seguimos com o tema ciúme, o mal que prejudica a família. Se você vir aqui no canal, estou colocando a tela para que você possa ter aí acesso. Basta você clicar na aba vídeos, você tem aí e você começa a verificar realmente que temos aí a predileção dos pais, tá? Por um dos filhos, e nós temos aqui também quando a família, nesse caso, age por conta própria. Então fica aí, se você ainda não assistiu, 2 vídeos de recomendação para você. Para entendermos bem esse assunto, precisamos voltar ao ponto que depois de Isaac ser enganado por Jacó, amando de Rebeca e ter tomado a bênção de Esaú, o coração de Esaú se consolou com a esperança de que depois da morte de seu pai, iria se vingar de Jacó por tudo o que ele lhe fez. Isso foi algo triste, porque quando acontece o engano, e ali Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú, Esaú agora maquina um plano. Isso está em Gênesis capítulo 27, versículo de número 41. E eu quero colocar aqui na tela para você, Gênesis capítulo de número 27, versículo de número 41, diz assim. Preste atenção no que Esaú vai dizer aqui, está dizendo aqui. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Então aqui Esaú tem um plano, e o plano é matar o irmão por causa da bênção que havia sido tirada dele. Uma coisa que tinha sido feita em acordo da mãe, mandando o filho, nesse caso, ir tomar o lugar do outro filho para receber a bênção. Pastor, mas Deus não tinha uma promessa na vida de Jacó? Tinha, mas o meio no qual foi usado para que isso acontecesse não era o meio adequado. É isso que eu e você precisamos entender. Existem coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas nós temos que ter muito cuidado com as atitudes que nós vamos tomar para conseguir chegar até aquilo que Deus tem para nos dar, para realizar através de nós. Se nós tomarmos caminhos tortuosos, caminhos errados, nós não invalidamos diretamente a promessa de Deus. Porém, nós teremos consequências. E aqui está uma consequência. Agora o irmão quer matar o outro irmão. A mãe havia tramado tudo aquilo. Jacó participou daquela trama naquele momento. É verdade que já tinha tido outro episódio no qual Jacó, pega o direito de primogenitura de Esaú quando ali ele está com fome, e Esaú, ele troca o direito de primogenitura por causa daquele alimento. É verdade? É verdade. Mas olha o lar que Jacó vivia. A mãe o incita a enganar o seu próprio irmão e o seu próprio pai. Então, Jacó tem culpa, mas ele tem alguém que está mentoreando ele por trás, que é a sua mãe. A mãe, achando que tem que se cumprir a promessa, ela não mede a maneira no qual vai tomar decisões.
nós, como cristãos, não podemos fazer o que nós achamos que é certo, e sim aquilo que de fato a Bíblia diz que é certo. Nosso padrão de regra e de conduta é a palavra de Deus. Então temos que ter muito cuidado com isso. Observamos claramente os efeitos do pecado na humanidade, mais uma vez se apresentando com ações totalmente contrárias à perfeição inicial, que tudo foi feito. Ou seja, Deus fez tudo bom. E viu Deus que era tudo bom. Você vê isso lá no capítulo 1, capítulo 2, na criação, no início de Gênesis. E agora, olha a situação. Deus quer que uma mãe engane seu marido e seu filho? Quer que seu irmão engane o outro irmão? É claro que não. Isso é efeito do pecado. Então vamos falar, tá? Nós estamos numa introdução, então eu estou colocando aqui o que nós vamos fazer durante a mensagem para que você compreenda. Então vamos falar da fuga de Jacó, a mando de sua mãe, para a casa de seu tio Labão. Quando nós pegamos o capítulo de número 27 ainda, vou colocar aqui na tela para você, a partir do 42 diz assim: e foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-te matar-te. Propondo-se matar-te. Então, Rebeca avisa para o filho que o outro irmão deseja matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Preste atenção, irmãos. Você acha realmente que o tempo faz alguém esquecer alguma coisa se isso não for consertado? Existem pessoas que tomam esse caminho. Ah, não, é mais fácil, vamos nos apartar, quem sabe ele vai esquecer, ela vai esquecer. Quem fez pode até esquecer, mas quem foi ferido, que não é tratado, se Deus não tiver misericórdia e ele não se voltar a perdoar, porque ele tem que perdoar, mesmo tendo sido ofendido, nós entendemos, a Bíblia nos ensina isso. Perdoai as vossas ofensas, perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Está na oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus. Mas às vezes nós não queremos obedecer a isso. Nós não queremos seguir esse caminho. E aí começa a ficar complicado. Você acha realmente que a distância faria Esaú esquecer, a não ser que tivesse um tratar de Deus no coração de ambos os irmãos? Não é assim que funciona. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? Porque corria o risco de um matar o outro. E disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá, para que me será a vida? Então ela está dizendo o seguinte, ela usa ali uma estratégia. Ela pega o exemplo de Esaú, seu filho, que casou com mulheres daquela terra que estavam dando trabalho para seus pais, e usa isso como motivo para dizer para Isaac: Isaac, vamos mandar Jacó para a casa da minha família. E isso acaba deixando com que Jacó se sinta convencido, realmente. Então você vai vendo uma distorção, você vai vendo aí o problema se proliferando. E aí Jacó, ele vai para a casa do seu tio, tá? Labão. Aí, de como ele veio, aqui é veio, tá? A constituir família e a competição entre as suas mulheres. Isso está em Gênesis 29, do 16 a Gênesis 30, versículo de número aí 24. Há uma sequência nesse caso. Então, Gênesis 29, 16 a 30. Depois o capítulo 30 até o versículo 24. Então, nós temos Gênesis 29, 16 a 30, tá? Capítulo 30. Aí você vai ver várias coisas acontecendo. Por quê? Olha o que acontece. Preste atenção comigo. Siga aqui a linha de raciocínio.
Jacó sai fugido da casa de seus pais e agora ele vai para a casa de Labão. Chegando lá, ele vê Raquel. O coração de Jacó se identifica com Raquel. Jacó quer Raquel para ser sua esposa. Jacó quer ter Raquel como esposa. Jacó trabalha 7 anos para poder ter. Ele paga o dote trabalhando 7 anos para seu tio Labão para ter Raquel como esposa. Só que o que acontece? Na noite da entrega, é entregue para ele uma mulher e pela manhã ele reconhece que aquela não é Raquel. É dado para ele Lia ou Leia e a sua serva, uma concubina. Muito bem. Mais tarde, aí ele resolve trabalhar mais 7 anos, porque Labão diz aqui não se dá a filha mais nova. Primeiro precisa ser a mais velha. E ali Jacó tem que trabalhar agora mais 7 anos para poder contrair o casamento com Raquel. Existem alguns problemas aqui. Jacó é passivo. Labão está dirigindo a vida de Jacó. Na verdade, Jacó queria casar com Raquel. Jacó não queria casar com Leia. Jacó não queria casar com Zilpa. Jacó não queria casar com Bila. Mas ele foi aceitando isso. Então ele tem a sua parte no erro. Ele deveria ter se posicionado. Ele não se posicionou. A promessa de Deus não foi invalidada porque ele não se posicionou. Mas é tudo feito debaixo de muito conflito. E é aqui que a gente não entende. A gente diz assim, mas Deus tem chamado, Deus tem promessa, mas a gente toma caminhos errados. E aí fica mais pesado. A situação fica mais difícil. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. O caminho a ser tomado não seria esse. Aí alguém vai dizer, mas ele está colhendo o que ele fez. Ele não enganou o seu irmão? Ele não enganou o seu pai? Agora ele está sendo enganado. Tudo bem, eu entendo isso. Aquilo que você planta, você colhe. Mas não é porque ele fez o que ele fez que ele está obrigado, vamos dizer assim, a aceitar o seu tio, dizer para ele o que ele tem que fazer. Não, de forma nenhuma. Ele não trabalhou por Leia. Por Leia ou Lia. Ele trabalhou por Raquel. Então ele foi passivo. E ao ser passivo, o problema começa a partir daí. Porque agora Jacó tem 4 mulheres. Nós vamos ver Jacó com 4 mulheres. E dentro desse casamento com 4 mulheres, existe uma competição. No lar de Jacó havia uma competição, como havia no lar de Eucana. Também entre Penina e Ana. Era uma competição. Entendeu? Uma humilhação que era feita de Penina para com Ana. E o que mais nós vemos nessas histórias é que os homens, eles não se posicionam. Jacó em momento nenhum se posiciona por essa guerra que há entre as mulheres que ele tinha contraído. Então tudo isso é consequência do quê? Do pecado. Da natureza pecaminosa. O projeto original de Deus é um casamento entre um homem e uma mulher. Um casamento monogâmico. Heterossexual. Homem e mulher. Agora nós estamos vendo Jacó casado com 4 mulheres. Então na casa desse homem vai ter filhos de 4 mulheres. Então são filhos do mesmo pai, mas não são filhos da mesma mãe. E quem entende um pouco sobre isso sabe que quando se tem filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe, geralmente eles vivem um pouco mais distantes. Então a afeição ela se torna um pouco menor. Há casos que são diferentes, mas há casos que realmente tem pouca afeição. Então havia inclusive uma disputa. Se havia disputa entre as mães, não haveria disputa entre os filhos? Um lar de rivalidade? Isso vai passar para os filhos também. Então aí nós temos esse problema. Então preste atenção de como ele vem a constituir família e a competição entre as mulheres, da conspiração entre seus filhos envolvendo José e a consequência do mal chamado ciúme, que prejudicou a família de Jacó e como devemos evitar esse mal. Então nós temos tudo isso aí diante da situação que está acontecendo.
Eu quero fazer um concerto aqui, é Gênesis 29, 16 a capítulo 30, versículo 24. É uma sequência. Gênesis 29, 16 ao capítulo 30, versículo 24. Entrou mais um 30 aí. Era só um 30 nesse caso. Só para você poder saber. Então, vamos prosseguir. Contexto da história de Jacó e seus filhos. As gerações de Jacó. Gênesis 37, versículo 1 e 2. Então, vou explicar no texto. Nesse caso, você vai prestar atenção no que eu estou falando, mas eu vou explicar diretamente no texto, nesse caso aqui da Bíblia, tá? Só para você poder saber. Texto na tela aí para você. E Jacó, eu estou na Almeida Revista Corrigida, tá bom? Então, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. O interessante aqui é que Jacó, ele está aonde? Na terra da promessa, mas ainda não pode tomar posse da terra. Por quê? Porque ainda não tem geração. Assim como Abraão também peregrinou na terra da promessa, mas não poderia tomar posse. Por quê? Porque ainda não tinha geração. Então é preciso ser o tempo do cumprimento. Existe a promessa, mas o tempo entre a promessa e o cumprimento é diferente. Às vezes Deus fala sobre algo com a gente quer para ontem, a gente quer rápido. E não é assim que funciona. Então, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, é feito menção da idade de José para vermos quantos anos esse jovem tinha. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Então nós temos no versículo 2 uma descrição sobre José. Quem era José? Era um jovem de 17 anos. O que José fazia? José apacentava ovelhas. José era pastor de ovelhas. Juntamente com quem? Com seus irmãos. Ele apacentava ovelhas junto com seus irmãos, filhos de Bila e filhos de Zilpa. Talvez você pergunte nesse momento, tá bom, José apacentava ovelhas junto com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. E esses filhos eram Datã, Naphtali, Gade e Azer. Esses eram os filhos das concubinas que se tornaram esposas também de Jacó. Porém, Jacó trazia uma má fama deles a seu pai. Eu já disse aqui que eles eram filhos do mesmo pai, mas não eram filhos da mesma mãe. Então havia uma afeição menor. Havia uma consideração menor baseada no que nós vemos no desenrolar da história aí de José, de Jacó e de seus irmãos. Então nós temos aí essa introdução em relação a essa questão que nós estamos vendo aí, as gerações de Jacó. Jacó está lá e ele tem um filho chamado José, e nós precisamos prestar atenção que nessa exposição bíblica de hoje, nosso objetivo aqui não é falar da história de José em si, mas desse problema chamado ciúme que havia por causa de algumas atitudes de José, por causa de algumas atitudes de Jacó e por causa de algumas atitudes de seus irmãos. Isso aqui é importante nós salientarmos. 2. O amor de Jacó por José está no versículo de número 3. Então vamos para o versículo 3. E Israel, tem horas que o texto vai chamar de Jacó, tem horas que vai chamar de Israel, pois Israel foi o nome trocado que Deus deu a ele naquela luta que ele travou, tá? E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Então nós temos algumas informações aqui. Primeiro, Israel, Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos. E nós já aprendemos que existe um grande problema entre o favoritismo. Então fica muito claro
essa preferência de Jacó por José. E o texto diz que essa preferência era porque ele era filho da sua velhice. Mas se nós pararmos para pensar, apesar de não estar aqui explícito no texto, então está dito no texto, está implícito que José era filho de quem? De Raquel. Com quem Jacó queria casar? Com Raquel. Então essa preferência com certeza estava também relacionada à esposa amada, que Jacó amava, que era Raquel. Então José, ele era filho de Raquel, que nesse momento, inclusive, não está mais viva, já havia partido. Então, Jacó, inclusive, tem ali algo para poder se lembrar da sua esposa, né? Ficou um fruto daquele relacionamento. Então, o texto diz que Jacó amava mais José. Isso defende esse amor, essa preferência? Não, mas isso nos faz entender por que Jacó fazia isso, apesar disso não ser certo. Tá? E além disso, Jacó dá uma túnica para José de várias cores. Segundo os estudiosos, naquela época, as túnicas eram geralmente de uma cor só, no máximo de duas cores. Ela não tinha ali, não era uma túnica de mangas compridas, né, e mais longa. A túnica de José parece que era uma túnica mais comprida e de mangas longas, e isso fazia com que ficasse evidente uma preferência de Jacó. Os filhos olhavam e viam, José é o filho favorito. Agora, José não é o primogênito. Por que que José é o filho favorito? Existem outros filhos na frente de José. José é o filho, nesse momento dito ali, que tem o filho da velhice. Depois ainda teria Benjamim, junto tem Benjamim também nessa história, mas José é o filho da velhice. Por que que ele é o favorito? Provavelmente porque era um filho que obedecia o pai, e isso não justifica esse favoritismo, mas era um filho que obedecia o pai, era um filho que o pai confiava, era filho da mulher no qual Jacó de fato amava, né? As outras mulheres vieram para o relacionamento, mas ele não amava essas mulheres. Ele tinha ali uma relação com elas, mas ele não amava. A Bíblia diz que ele amava Raquel. Essa sim era a mulher do seu amor, né? Então nós vemos aí um grande problema. Um grande problema. Por quê? Porque Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Quando você está estudando o texto bíblico, você precisa seguir a sequência. Então você vai ver no versículo 2 o seguinte: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Muito bem. Nós temos algumas palavras que são palavras que nos chamam a atenção, que mostram uma transição. E nós entramos no versículo 13, está escrito: e. Então é uma continuação. Israel amava José mais do que os seus filhos. Esse porquê aqui é uma explicação. Porque era filho de sua velhice, e esse E continua explicando. E fez uma túnica de várias cores. Então ele ama José mais do que seus irmãos, porque ele é filho da velhice, e ele fez uma túnica para esse filho que ele ama mais do que seus irmãos, de várias cores. Por enquanto nós estamos nessa situação. O amor de Jacó por José. Isso vai trazer problemas mais para frente. Vamos lá? 3. O ódio e a inimizade dos irmãos de José. Versículo de número 4. Por causa deste amor, olha o que vai acontecer agora. Vendo, pois, seus irmãos, observando, tá? Pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, consequência agora, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Criou-se um ambiente de rivalidade dentro de casa por causa da preferência de Jacó por José. Já havia tido a preferência anterior de Isaac por Esaú, de Rebeca para com Jacó. E isso se repete na família de Jacó. Jacó agora tem preferência por José. E aí alguém vai dizer assim: mas José realmente, Deus tinha um projeto. Ah, mas Jacó também, Deus tinha um projeto. Mas Rebeca tomou um caminho errado.
E já que Jacó foi criado num lar aonde o caminho foi tomado errado, ele segue o mesmo caminho que ele aprendeu, sendo que ele poderia quebrar esse vínculo do erro e caminhar pelo caminho certo. Ninguém pode justificar o seu erro baseado no que aconteceu no seu passado, na sua história. Um filho que foi desprezado pelo pai, ele não pode usar como desculpa quando ele se tornar um pai, desprezar os filhos e dizer, eu também não tive amor do meu pai. Porque ele não está quebrando o ciclo do que está errado. Você precisa quebrar esse ciclo. Muito pelo contrário, se você não teve um bom pai, você deve ser um bom pai. Para que os seus filhos possam ser bons pais. E a sua família seja uma família diferente. Agora, se você quer que a sua família repita os mesmos erros que o seu pai cometeu, você vai fazer um exemplo para eles sendo um mau pai ou sendo uma má mãe. A minha mãe não me deu carinho, a minha mãe não me dava amor, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Então nós não podemos seguir os maus exemplos. Só que Jacó está seguindo um mau exemplo. O texto não diz isso, mas fica muito claro. Ele era um filho preferido, então ele estava acostumado com preferência. E agora ele faz preferência entre os filhos. Só que na casa de Jacó só tinha 2 filhos e uma esposa. Na casa de Isaac, de Rebeca, só tinha 2 filhos, desculpe. 2 filhos e uma esposa. Na casa de Jacó existem vários filhos. Preste atenção nisso. E 4 esposas. Olha que situação terrível. Olha que coisa triste. Então o conflito vai ser muito maior. Porque se Esaú queria matar, olha só, o mesmo sentimento que houve no coração de Esaú começa a se manifestar no coração dos irmãos de José. E nós vamos ver isso mais à frente. Esaú desejava matar Jacó. Vou matar meu irmão por causa do que ele fez. Olha como é que vai se repetir isso na família de Jacó também, por causa da preferência dele por um dos filhos. Você vê bem claro. Olha lá, ó. Vendo, pois, os irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no. E é interessante, deixa eu mudar aqui a versão. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os filhos, odiaram-no. No hebraico, essa palavra, odiaram-no, é odiar mesmo. Tá? Tem a ver com alguém que odeia, que vê a pessoa como seu inimigo. Odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Vamos ver na NVT o que diz? E os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Foi criado um ambiente de guerra dentro daquela casa por causa do comportamento daquele pai. Agora não tem, a mãe não tá junto desse mau comportamento. O comportamento errado está sendo de Jacó. E isso vai trazer consequências. É claro que Deus vai usar, Deus não criou isso, mas Deus vai usar isso para poder cumprir o seu propósito, porque toda essa rivalidade vai fazer com que eles venham vender José, e através disso José está sendo empurrado para o propósito de Deus. Isso poderia acontecer de uma outra maneira? Sim, porque Deus tem formas de fazer. Mas já que o ser humano quer andar de forma tortuosa, o propósito de Deus não vai deixar de se cumprir. Mas ele vai ser realizado em cima de dor, de aflição, de angústia. E é isso que nós às vezes não entendemos. Nós não vivemos num mundo perfeito. O pecado faz parte da nossa natureza. Se nós não buscarmos um relacionamento com Deus, cultivarmos diariamente um relacionamento com Deus, estaremos tomando muitas decisões que vão trazer consequências dolorosas.
E queremos que Deus resolva aquilo rápido, sendo que fomos nós que procuramos aquilo. Jacó está procurando dor para dentro do seu lar. Jacó está repetindo o que ele viveu dentro da casa dele, junto com seu pai Isaac, junto com sua mãe Rebeca. Isso deveria ser quebrado. Então não repita os erros, mude, faça diferente. Porque o ciúme vai trazer grandes males para a família. A ódio, eles estão sentindo ódio, inimizade de José. E veja bem, são todos contra um. Ainda que o grau de rivalidade entre os irmãos possa ser diferente de um para o outro, mas não tem ninguém do lado de José propriamente dito para dizer, não, tô com ele, tô junto com ele, não adianta. Por quê? Tinha filhos de mães diferentes. Naquele momento não havia ali um irmão com uma idade, teria Benjamim, mas aí não havia. Então eram filhos, o único filho da mesma mãe de José era Benjamim. E era menor, bem menor do que ele. Você está entendendo? Então aqui nós precisamos compreender. Era um lar que se tornou hostil por causa da forma que ele foi formado. 4. A inveja dos irmãos de José e os pensamentos de Jacó. Agora nós já vamos entrar num ponto aonde José já havia contado sonhos. Veja bem, olha o que acontece agora. Versículo de número 11. Vamos lá. Capítulo 37. Versículo de número 11. Vou colocar na tela aqui para você. Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Vou voltar aqui para o meio da Revista Corrigida. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. O que aconteceu aqui? Quando você vai ler o texto para você compreender. Desculpe. O que vai acontecer aqui? Preste bem atenção. Ele conta os sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. Ele tem 2 sonhos que não são seus sonhos, são revelações de Deus. Deus está revelando a José o que ele vai fazer através da vida de José. Só que José ainda é muito jovem, ele não compreende muitas coisas, ele é imaturo, ele toma algumas decisões que acabam trazendo consequências para ele. E ele conta esses sonhos, mas ele tinha o problema do pai o ver como favorito, de demonstrar isso abertamente através da túnica de várias cores, de não diretamente equilibrar o relacionamento entre os filhos. E o que acontece? Quando ele conta esses sonhos, no segundo sonho, seu pai o repreende, inclusive, mas considera. O que esse sonho significa? Afinal de contas, Jacó já tinha tido experiência de sonho também, que Deus havia mostrado para ele algo. Ele viu uma escada aonde desciam e subiam anjos. Então, capítulo 28, se não me falha a memória, de Gênesis. E aí, ele tem ali, eu vou até conferir isso. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Sim, capítulo 28 está confirmado, é isso mesmo, tá? Então, nós estamos aqui diante de uma situação muito difícil, porque a inveja dos irmãos de José e o pensamento de Jacó. Então, nós temos aí uma situação no qual ele conta os sonhos e os irmãos agora têm inveja, mais ainda. Que o pai já tinha esse favoritismo com José. José conta os sonhos, mostrando que ele seria superior. Há aqueles que vão defender que José não deveria ter contado os sonhos. É verdade, entendo isso. Mas, de certa forma, fico me perguntando, lá na frente da história vai dizer que foi Deus, ele vai dizer para os irmãos, foi Deus que me enviou. Deus preparou e me enviou na frente. Não foram vocês que me venderam. Foi Deus que me mandou para cá. Ou seja, Deus usou a situação. Deus não estava por trás no sentido de obrigar os irmãos a vender. Mas já que os irmãos tinham proposto fazer isso, Deus está levando José para o propósito.
Então, como é que os irmãos saberiam que aquilo realmente foi um plano de Deus se eles não tivessem ciência do sonho? Essa é uma pergunta que você deve se responder. E é por isso que, de certa forma, eu acredito que, apesar de ter contado os sonhos e trazido mais problema para ele, contar os sonhos, no meu ponto de vista, era necessário por causa do desenrolar da história lá na frente. Senão esses irmãos nunca iam acreditar que Deus estava no controle daquela situação. Afinal de contas, os irmãos de José, eles tinham quase nada de relacionamento com Deus. E você vê isso muito claramente. Eles não se preocupam em se relacionar com Deus. José é o que está mais relacionado com Deus, nesse caso. E nós temos aí o problema, a inveja dos irmãos. Os irmãos estão invejando José. Porque, seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Então tem várias coisas acontecendo na família para poder desestruturar aquele lar. Várias coisas acontecendo na família para desestruturar aquele lar. E a inveja tá ali. Como é que os irmãos vão invejar um ao outro? Então o pai tem que tomar uma atitude. Qual é o pai que não tá vendo que tá nascendo inveja entre os filhos e não toma uma atitude? Os pais no Antigo Testamento aí, esses que nós vamos estudando, você vai ver Abraão, você vai ver Isaac, você vai ver agora Jacó, ou maridos, eles se omitem de determinadas responsabilidades. Sua casa não pode se tornar, desculpe o termo, uma bagunça e você não tomar nenhuma atitude. Seus filhos não podem entrar em guerra um contra o outro e você não tomar nenhuma atitude. O ciúme não pode imperar dentro de uma casa e você não tomar nenhuma atitude. Às vezes o ciúme é devido a alguma coisa que o pai está fazendo, a mãe está fazendo, mas às vezes não, é um ciúme da cabeça do filho. Mesmo assim precisa ser tratado, precisa ser ensinado. O pai e a mãe, eles não podem fazer correções entre seus filhos de uma forma que sempre bote um dos filhos... Não, porque fulano aqui tá sempre certo, ele tá certo, você tá errado. Não faça essa comparação. Apenas corrija o que está errado. Mas não fique o tempo todo fazendo essa comparação, porque aquele filho que está sendo corrigido, ele vai começar a tomar revolta do outro filho, raiva do outro filho, ódio do outro filho, que é o irmão dele. E aí os pais, eles promovem essa rivalidade. Então Jacó, com favoritismo, com a túnica, ele promove uma rivalidade, aí vem os sonhos de José e colaboram mais ainda com essa situação. Olha o desenrolar disso. Nesse momento, se você está assistindo esse vídeo e deseja baixar o PDF dele ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, preste atenção, existem duas formas de você fazer isso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí duas formas de baixar, ou gratuitamente, ou você sendo membro do canal, ajudando a semear no meu ministério de ensino, e aí você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. No plano anual você tem um desconto de quase R$60 e você vai pagar uma mensalidade de R$10 nesse caso, tendo os arquivos tudo no único lugar e tendo também as aulas em PowerPoint, não só em PDF, mas também em PowerPoint. Pastor, não posso, não tenho recurso, não tem problema.
baixe gratuitamente, continue orando pela minha vida e aproveite essa oportunidade. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Pare tudo, então faça isso agora para você não esquecer e também divulgue o canal. Outras pessoas precisam ser alcançadas, tá bom? Que Deus possa continuar nos abençoando. Bom, número 2, consequências do ciúme na família de Jacó. Então nós tratamos de alguns pontos e agora nós vamos ver as consequências. Nós vimos como é que Jacó se comporta, como é que os irmãos se comportam, como é que José se comporta. Agora vamos para algumas consequências. Ciúmes consiste em desejar possuir algo que pertence a outro, podendo ser um bem material ou uma posição social. Uma emoção envolve não apenas a insatisfação por não ter o objeto desejado, mas também a tristeza pelo fato de outra pessoa possuí-lo. Isso é ciúme. Insatisfação. E essa preferência de Jacó trouxe uma insatisfação para dentro da sua casa entre os seus vários filhos. Então agora a situação está de uma forma muito difícil. Vamos lá. Eles planejam matar José. Tá vendo? Primeiro eles odeiam, não fala com ele pacificamente, invejam José e olha só como isso é progressivo e destrutivo. Só vai piorando. Vai piorando. Pessoas têm que ter muito cuidado com o que elas sentem no seu coração. Se uma pessoa te ofende e você guarda ressentimento, isso vai criando mágoa, daqui a pouco aquilo vai se transformando e aí vai, até você pensar em fazer um mal. A gente não está falando de um homicídio como estavam aqui planejando, a morte do irmão, mas tudo de ruim que você puder fazer, atrapalhar a pessoa, tá? Fazer com que ela realmente venha sofrer, porque a pessoa deseja que ela pague. Isso é muito ruim. Isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensina. Basta ler Mateus capítulo 5, do 38 ao 48. Deus não nos manda fazer isso. Jesus trouxe a lei do amor. E o amor, ele precisa ser demonstrado entre os discípulos de Jesus, o povo de Deus. Ah, mas me ofendeu. Regozijai e alegrai, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós não procedemos igual procedem aqueles que não servem ao Senhor. Então vamos verificar aqui, eles planejam matar a José. Versículo de número 18. Olha o que diz. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Ou seja, nós podemos botar aqui na NVT, quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe, antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Como é que eles reconhecem José de longe? Através da túnica de várias cores. A túnica demonstrava que era José. Lá vem José, o sonhador mor. Vamos matá-lo para ver o que será dos seus sonhos. Está no versículo 19. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemos. Olha aqui, ó, tá aqui bem claramente. Olha que coisa terrível. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Versículo de número 19. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo. E lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ou seja, como é que você vai governar sobre nós se você estiver morto? Nós vamos te matar, é isso que eles pensavam. Você não vai governar sobre nós porque nós te odiamos, nós te invejamos, nós queremos tirar a sua vida. Você se tornou um problema para nós porque o nosso pai prefere você do que a gente. O favoritismo é uma coisa terrível, que traz grandes males. Mas às vezes não é favoritismo. Deus chama algumas pessoas para alguma posição e as pessoas têm ciúme delas, têm inveja delas, sendo que foi Deus quem chamou. É uma coisa divina, é uma vontade de Deus. E aí talvez você pergunte: mas por que Deus não chamou a mim? Chamou ele, chamou ela. Porque Deus quis.
Ele não tem que dar satisfação nem a mim nem a você. Ele faz o que ele quiser, ele é dono, ele é criador. E o problema do ser humano que não aceita o que Deus faz é que ele se acha autossuficiente para fazer o que ele quer. Então ele não se humilha diante de Deus. E aquele que não se humilha nunca receberá a exaltação de Deus, porque você que tem que se humilhar. Aquele que se humilhar será exaltado. Não é aquele que for humilhado, é aquele que se humilhar. É o que o texto diz. Não tem texto que diz que os humilhados serão exaltados. Tem texto que diz que aquele que se humilhar, uma auto-humilhação, aí o Senhor o exalta. Então, há essa questão também de ciúme, de inveja, porque Deus chamou. E aí começa a perseguição contra a pessoa. Deus chamou Cristo, Filho, mandou seu Filho. Olha, tem uma obra, vai lá, o Deus Pai, tu tem uma obra para realizar. E veio Jesus. E os fariseus o invejavam por causa da sua pregação, por causa do seu ensino, por causa dos sinais e maravilhas e por causa da multidão que aceitava a Cristo. E se incomodava a eles. Então seus irmãos estão incomodados com José. Havia coisas que seu pai fez que contribuiu com isso? Sim. O procedimento de José de contar os sonhos, de certa forma, contribuiu com isso, apesar que ele era inexperiente, ele era muito jovem, mas enfim, de alguma forma contribuiu com isso? Sim. Mas isso dava aos irmãos direito de tirar a vida do seu próprio irmão? Claro que não. Mas eles estão pensando em matar José. Os planos dos irmãos de José não são planos de paz, são planos de mal. Eles estão planejando, conspirando entre si. Não tem um que se levante até agora para dizer: chega, para com isso. Vocês não podem agir dessa forma. Faltava uma liderança, o pai não liderava, não havia um filho que tomasse a frente naquilo, mais velho. José não era o filho mais velho, José era o filho mais novo, com exceção de Benjamim. E agora, olha a situação dentro dessa casa. Olha a desordem que está nessa casa por falta de uma liderança firme. Jacó não está fazendo um papel de pai como deveria. Veio de um lar desajustado e continua tendo um lar desajustado. A sequência continua. Mas Cristo pode mudar a nossa vida. Jesus muda tudo. Você pode ter vindo do lar mais desajustado que for, mas o Senhor pode mudar isso. Você pode não ter tido um bom pai, você pode não ter tido uma boa mãe, mas você não pode repetir isso. Jesus transforma a sua vida, transforma a sua forma de pensar, e você vai agir diferente. Eu não tive um pai para me amar, para dar atenção a mim, mas eu vou dar atenção aos meus filhos, eu vou amar os meus filhos. Ah, eu tive um pai que tinha favoritismo, ele preferiu o meu irmão do que eu, mas você não vai preferir o seu filho e deixar o outro lá de lado, não. Você vai criar os dois com equilíbrio, os três, os quatro, não sei. Cabe a você não seguir o exemplo ruim, siga o exemplo bom, siga o que vale a pena. Ah, mas eu não tive. Por que eu não tive? Se eu não tive, eles também não têm direito de ter. Então você vai descontar nos seus filhos aquilo que um dia fizeram contra você? Então você é um propagador de coisas ruins. Ou você é uma propagadora de coisas ruins. Você é um causador de traumas. Ou você é uma causadora de traumas. O seu filho não tem nada com isso, mas ele vai pagar. Ah, mas eu também não tinha nada com isso. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para mudar a sua vida, mudar a sua mentalidade, mudar o seu coração. Você vai continuar procedendo como se não fosse um cristão ou uma cristã? Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que esses irmãos estão pensando em fazer. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. A soberania de Deus. Deus não perdeu sua soberania. Ainda que muitas coisas estão acontecendo por consequência de atitudes no meio dessa família, mas Deus não perdeu o controle. Deus tem uma obra a realizar através de José, e essa obra vai ser realizada. Queiram os irmãos de José ou não queiram, isso vai acontecer. Quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um chamado, pode levantar quem quiser. Pode levantar de cima, de baixo, do lado, do outro lado, não tem jeito. Deus vai fazer e ponto final.
Basta ele dizer que ele vai fazer. E José era alvo da graça de Deus para, através dele, realizar uma obra. Não é a história de José, é a história de Deus trabalhando através de José. José é ali um instrumento de Deus. Ele é beneficiado quando se torna governador do Egito. Ele desfruta da posição, mas ele não está lá para que os seus irmãos olhem para ele e digam: olha só, José foi exaltado e a gente está humilhado que a gente humilhou José. A questão aqui não é essa, até porque nem estamos tratando da vida de José como um todo. A questão é Deus colocando José numa posição no qual Deus quer usá-lo. Deus encontrou no coração de José uma aceitação da sua vontade. Você quer ser usado por Deus? Então se volte para Deus. Se achegue a Deus. Se entregue completamente. Às vezes a gente fala assim: por que Deus está usando ela e não está usando a mim? Por que Deus está usando ele e não está usando a mim? Talvez seja porque você não se entrega como deveria. O simples fato de você questionar Deus usar já mostra que você tem restrições quanto a Deus penetrar no seu coração como deveria. Isso já é uma prova que Deus não está no controle 100% da sua vida. Isso não prova que Deus ama mais ela ou ama mais ele. Isso prova que a soberania dele está em foco, mas também prova que ele encontrou um lugar para trabalhar na vida dela ou na vida dele. Então que haja um lugar na sua vida também para trabalhar. Olha que situação triste. Eles arrancaram de José o símbolo da preferência. Vamos ver aqui? Preste atenção nisso. Eles arrancam o símbolo da preferência. Que símbolo é esse? Versículo de número 23. Mas eu vou continuar lendo aqui com você do 21 em diante. E ouvindo Rúben, livrou das mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Aí Rúben tomou uma posição. Aí você vai dizer: mas pastor, o senhor disse que ninguém se levantou. Ele se levantou, mas não impediu a venda. Ele não se posicionou por completo. Ah, mas Deus tinha um plano de levar José para o Egito. De uma forma ou de outra ele iria. Sim, mas eu não quero aqui que você... Eu quero que você entenda que, independente do plano de Deus de colocar José como governador do Egito, as atitudes erradas que foram tomadas não podem ser colocadas como certas. Eu não posso pegar a venda que os irmãos venderam José e dizer: não, foi Deus que fez eles venderem para... Porque aí eu vou dizer que Deus, ele está ali agindo a favor do pecado, do erro, da rivalidade. Eu não posso dizer isso. Deus trabalhou através disso, sim, mas Deus não é o causador. É aqui que eu quero que você entenda. Eles tomaram decisões de livre e espontânea vontade. Deus não obrigou eles a fazerem o que eles estavam fazendo, mas Deus sabia que eles iam fazer o que eles fizeram. Então vamos voltar aqui. E ouvindo Rúben, livrou da mão e disse: não lhe tiramos a vida. Porque a ideia deles já era jogar José dentro da cova morto. Versículo 22. Também disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova. Olha a ideia de Rúben. Lançai-o na cova que está no deserto. E não lancei mão dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então a ideia de Rúben é que eles lançassem José na cova vivo, para que ele ganhasse tempo para poder livrar José. Só que essa ideia não foi uma boa ideia. Por que não foi uma boa ideia? Porque quando chega no versículo 23, olha o que acontece. E acontecendo que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E o que isso quer dizer? O símbolo da preferência, do favoritismo, na visão dos filhos, está sendo arrancado. Você, a partir de agora, não é mais quem você pensa ser. Porque nós estamos arrancando de você aquilo que você pensa que você é. Então eles arrancam. Só que, independente do favoritismo errado do pai para com José, Deus havia escolhido José entre seus irmãos e não era favoritismo. Deus quis e ponto final. Com túnica ou sem túnica, José seria governador do Egito. Entenda isso. As pessoas podem até causar alguns males em pessoas que têm um chamado de Deus. Mas com males ou sem males, essa pessoa chegará, se ela ficar em obediência a Deus, na posição que Deus quer. Só que eu não estou focando aqui na história de José, eu estou focando aqui no ambiente de rivalidade dentro desse lar. Olha o que acontece, olha a mentalidade desses irmãos. Vamos arrancar a túnica. Já que eles vão matar, se eles queriam matar,
Qual diferença fazia matar com túnica ou sem túnica? Mas a túnica incomodava os seus irmãos, porque ela era símbolo do favoritismo, da preferência, nesse caso. Certo? E aí, versículo de número 24, que diz aqui, ó. Eles prenderam José em uma cova. Veja bem. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Aí, olha o que eles vão fazer. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiaria e bálsamos, mirra, e iam levar isso ao Egito. Nem Caim, quando matou Abel, se sentou para fazer uma refeição. Nem Caim. Os irmãos prenderam o irmão. Ele está em agonia gritando, porque o texto no Novo Testamento vai mostrar que ele estava em agonia gritando, querendo ser livre daquele lugar, e eles em momento nenhum se compadeceram do seu próprio irmão. Aqueles que não usam de misericórdia não alcançarão misericórdia. O texto da Bíblia diz isso bem claramente. Veja aqui, versículo 26. Então Judá, e apareceu mais um irmão, disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Então Rubem tenta livrar da morte, mas não faz isso de forma total. Judá agora vai dar uma nova ideia. Não, vamos matar ele não. Parece que no entendimento de Judá, parece, aqui é apenas uma suposição, parece que no entendimento de Judá é menos pecado matar o irmão do que vendê-lo como escravo. A consciência vai doer menos? O mal está sendo feito da mesma maneira. A culpa está ali do mesmo jeito. E a proposta dele é: então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-nos a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Ninguém quer livrar José de verdade. Ninguém tem coragem de livrar José de verdade. Tomar uma atitude. Rubem até tentou, mas não fez com a precisão que deveria. Aí Judá vem: vamos vendê-lo. Vamos vender. Versículo de número 28. Vamos lá. Olha o que diz. E eles vendem José como escravo. Gênesis 37, 28. Na tela aqui para você. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Existe uma discussão: quem seriam os medianitas e ismaelitas? Se seriam os mesmos, ou se medianitas eram os filhos de Midian, filho de Quetura, a segunda esposa de Abraão, e os ismaelitas realmente os filhos de Ismael, né, descendentes de Ismael, mas todos eles se tornaram mercadores, né? Então, não se sabe, né? Há uma divergência, há aqueles que acreditam que era o mesmo povo, há aqueles que acreditam que são dois povos diferentes, porém que trabalham dentro da mesma coisa, estão unidos dentro do mesmo propósito, andavam juntos na questão de vender mercadorias, mas enfim, era mercadores. E eles vendem o irmão por 20 moedas de prata. Que situação, hein? Olha o que o ciúme e a inveja causam dentro de uma casa. Alguém que vivia no seio familiar está implorando dentro da cova: me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Tinha ido até eles por ordem do pai, obedecendo a Jacó. Ele foi lá, inclusive, a ordem do pai, a mando do pai. E agora os irmãos vêem uma oportunidade para terminar com a vida de José. Vamos matar. Aí chega um e o livra, joga na cova. Aí chega outro e fala: não, não vamos matar não, vamos vender. E o mal está ali da mesma maneira. José, Deus preserva a vida de José. Eles não matam José, é verdade, não matam José, mas vendem José como um escravo. Que situação. Como é que uma pessoa pode se sentir quando é vendida? Às vezes nós não somos, né? Não tem mais venda de escravo, mas quando é vendida através de entregar essa pessoa
falar dessa pessoa pelas costas, queimar essa pessoa no sentido da reputação dela. Às vezes essa pessoa precisa de alguma coisa, de uma ajuda, e vem alguém por trás e conta uma outra história e impede que ela receba esse favorecimento, essa ajuda, essa oportunidade. Que coisa triste isso entre irmãos. Mas isso acontece entre os irmãos da igreja também. Pessoas que de certa maneira vai ver alguém que vai ser beneficiado, que Deus quer fazer alguma coisa e ele tenta impedir. Ele tenta colocar impedimento, ele inventa coisas, ele conta coisas. Se eu fosse o senhor não levava não fazia não dava oportunidade não, porque é uma pessoa que não é confiável, e enche a cabeça até de líderes que às vezes se deixam levar por esses tipos de coisa. E às vezes até um homem, uma mulher séria, um homem sério, ele tem um tempo sendo impedido de chegar a uma posição que Deus quer colocar por causa de pessoas que estão alimentando inveja, alimentando ciúme. Assim como acontece no lar, pode acontecer no meio da igreja também. O ciúme é destrutivo. Assim como Jacó teria que ter acabado com o favoritismo e terminado com um ambiente de ciúme e de inveja, assim lideranças também, quando detectam que existe ciúme e inveja no meio do povo, precisa começar a ministrar a palavra, ensinar a palavra, mostrar que isso é uma obra da carne, mostrar que isso vai trazer consequências terríveis, até que o Espírito Santo venha confrontando pessoas e de repente alguém que não aceite de jeito nenhum se sinta tão incomodado que ele prefira se retirar do que ser transformado através da palavra de Deus. Mas aí ele se retirou porque quis, ou ela se retirou porque quis. A palavra precisa ser ministrada. Jacó não toma uma atitude. Os irmãos que poderiam tomar uma atitude decisiva não tomam essa atitude. E José vai ser vendido. Deus permite? Permite. Deus tem um plano? Deus tem um plano. Mas a forma com que eles estão agindo não é nada agradável a Deus. Eu não posso avaliar aqui as ações dos irmãos de José, as ações de Jacó e algumas ações do próprio José e dizer, não, tudo isso foi Deus que fez eles fazerem para poder cumprir seu plano. De forma nenhuma. Não é uma coisa causativa, não é Deus causando aquilo. É eles escolhendo caminhos que não deveriam trilhar. E agora José está sendo vendido. Aí o que acontece quando chega no versículo 29? Tornando, pois, Rubem, ou seja, Rubem manda jogar na cova, mas ele sai de perto. Ele não fica vigiando o irmão para ver o que pode ser feito. Tornando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Por que Rubem rasga as suas vestes? Porque ele era o filho primogênito. É ele que vai ter que dar conta agora para Jacó do seu irmão. Afinal de contas, Jacó havia mandado seu filho lá, e agora o filho não volta. E aí eles vão inventar uma história que você já sabe, e não é o caso aqui. E esses filhos são capazes de deixar o pai chorar o luto de um filho que não está morto, mas foi vendido por eles. Olha que situação. O Jacó que não se posiciona dentro da sua casa e vem de um lar aonde não se preocupa em enganar seu próprio pai, em comunhão com sua própria mãe, em acordo com sua própria mãe. Agora Jacó é um pai que vai chorar por um filho que na verdade não está morto. E ele tem filhos que são totalmente insensíveis, que não respeitam. Assim como Jacó não respeitou seu pai, agora ele tem filhos que não o respeitam. Tá vendo como é que vai se repetindo? Quando nós não mudamos a postura, vai só se repetindo. Vai se repetindo na nossa família. Vai se repetindo na nossa descendência, porque nós não mudamos a postura. Aí a gente bota tudo na conta do diabo, que se aproveita sim, mas nós temos culpa também, porque nós não mudamos a postura. O Jacó que enganou seu pai, trouxe inclusive sofrimento para o seu pai Isaac, por causa da bênção que foi dada. A bênção era para ele, mas não da forma que foi feito. O que foi feito, o jeito que foi feito não era o jeito correto. Agora é o Jacó que vai derramar lágrimas por causa dos filhos que são insensíveis. Jacó foi insensível ao seu pai, enganando seu pai, cego, debilitado. Agora, esse mesmo Jacó não está cego,
não está debilitado, mas vai ser enganado pelos seus próprios filhos. Isso é o pecado. É a natureza pecaminosa. É a consequência de atos que não devem ter. Nós estamos aprendendo lições muito importantes aqui. Que tal uma arte digital? Você aí que tem um evento da sua igreja ou você é um profissional liberal? Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Entre em contato aí com a Manhãs Artes Digitais e você poderá ter uma arte como essa que você viu passar aí. Tem muitas pessoas que estão satisfeitos. Eu acredito que você também vai ficar satisfeito. Bom, 3. Um lar temente a Deus impede o ciúme. Então, o que nós devemos fazer para que isso não aconteça na nossa casa? Afinal de contas, olha a tragédia que foi isso aí. Olha quantas coisas ruins estão acontecendo. Olha o pai sofrendo, Jacó sofrendo, vai sofrer, assim como também ele trouxe sofrimento para o seu pai Isaac. Olha aí o favoritismo sendo repetido na casa de Jacó, quando era também realizado na sua casa, através do seu pai, Isaac com Esaú e Rebeca com Jacó. É isso que você quer para o seu lar? Para que nós estamos fazendo esses ensinamentos aqui sobre relacionamentos em família? Para que nós venhamos nos desviar dessas atitudes e andar pelo caminho do Senhor. Para que isso não aconteça na nossa casa. Às vezes nós culpamos a todo mundo, mas não nos responsabilizamos pela nossa parte da culpa. Jacó tinha parcela muito grande na culpa daquilo que estava acontecendo. Aí os filhos, o próprio José, acontece ali da parte de contar o sonho, de falar dos irmãos o que era feito. Fica parecendo que o pai colocou ele como um responsável, apesar de ser o menor, o mais novo. E ao falar o que os irmãos faziam, isso chateava os irmãos, aborrecia os irmãos. Então tudo isso se tornou uma bomba, até que ela explode. E José está vendido. E agora Jacó está sofrendo, mas o plano de Deus não acabou. Só que esse não é o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje está falando sobre o mal que o ciúme causa na família. E como é que nós vamos cortar esse mal? Preste atenção. Um lar temente a Deus impede o ciúme. Então vamos lá. Primeiro, confiança em Deus. Crê em Deus. Um lar temente a Deus ensina a confiar em Deus e acreditar que Ele é o provedor de todas as coisas. Isso pode ajudar a prevenir o ciúme, pois a confiança em Deus substitui a necessidade de controlar as coisas e pessoas. E aqui nós estamos abrangendo. Por quê? Porque há pessoas que têm ciúme porque não confia na outra. E aí tem problema com o marido, com a esposa, né? Casamento, também entre irmãos. E o ciúme é destrutivo. Ah, pastor, mas o ciúme no sentido assim, ter um bom... Não, o ciúme, ele é ruim em todo sentido. É que a gente usa a palavra ciúme como sinônimo de zelo. Mas a palavra correta seria mais zelo do que ciúme, porque ciúme é uma obra da carne. Como é que você vai dar um sentido bom a uma palavra ruim? Não tem como. Então a gente às vezes usa essa palavra, mas na verdade, zelo, não tenho zelo pela minha esposa. Aí é diferente. Ciúme não, zelo, porque o ciúme ele é destrutivo, o zelo é construtivo. Deus tem zelo pelo seu povo, não é ciúme no sentido, porque a palavra que é usada para poder traduzir para ciúme é a mesma que é usada algumas vezes para traduzir como zelo, é a mesma palavra, mas depende do contexto. Então a melhor palavra para ser usada entre o relacionamento de um casal, entre o relacionamento de filhos, seria zelo, não ciúme, tá? Então confiança em Deus. Segundo, amor ao próximo. Aonde estava o amor aqui nessa situação?
venderam o irmão como escravo, humilharam ele, arrancaram dele a sua veste, que era um símbolo do favoritismo do pai. Só que não foi ele vestia a veste que o pai mandou vestir, mas o pai é que deu. Arrancaram e vendem ele como escravo. Você não acha que vai governar? Você vai ser escravo. Mas Deus tem outra história. Deus tem outro propósito. José, ele poderia até ter sido imaturo em algumas atitudes. Mas você vai ver a maturidade desse homem quando ele se encontra com seus irmãos e não tem os irmãos na lista dele. Porque José podia ter botado muita gente na lista dele. Os irmãos, Potifar, que não acreditou, não deu um voto de confiança para ele. A mulher de Potifar. O copeiro, que não se lembrou dele. Imagine se José, ele segue o caminho da sua casa, dos seus irmãos. Ah, meu pai tem favoritismo, então a gente odeia, a gente tem ciúme. Não, José não fez isso. José não seguiu o caminho dos irmãos, da casa que ele foi criado. Pelo contrário, ele passou por injustiças, mas ele não quis punir ninguém. Quando ele tinha todo o poder para punir todo mundo, ele não pune ninguém. Porque José tem amor ao próximo. O mandamento de amar o próximo como Jesus nos amou é enfatizado em um lar temente a Deus. Quando amamos os outros, não temos motivo para sentir ciúme, pois estamos felizes por eles e por suas realizações. Que história é essa? De você se sentir ofendido porque um irmão seu, irmão de sangue, conseguiu algo que você ainda não conseguiu. Tem que estar alegre por ele, por ela. Que história é essa? História é essa de você se sentir ofendido porque o irmão foi consagrado e você ainda não foi na igreja? Ah, mas eu tô tanto tempo aqui, mas ele foi. Dá graças a Deus. E aí vai ficar revoltado ou revoltada? E se Deus não tem esse chamado com você? Você cismou o que você quer. Chamada de Deus, a obra é dele, quem manda é ele. Já leu 1 Coríntios 12? É o Espírito que coloca cada um no seu devido lugar. É ele que dá a função de cada um. Não somos nós, não. A obra é de Deus. Na sua obra, na sua casa, você faz do seu jeito. Se você não quiser obedecer como Deus quer, você pode até, de certa maneira, fazer do seu jeito. Mas nas coisas de Deus, é do jeito dele. Não é do meu jeito, nem do seu jeito. Terceiro, comunicação. Um lar temente a Deus valoriza a comunicação aberta e honesta. Por que os filhos não foram falar com Jacó? Pai, parece que o senhor ama mais nosso irmão do que a gente. Ah, mas era um lar patriarcal. Não podia chegar pro pai e falar nada pro pai. Ah, mas podia enganar o pai, como ele enganou a Isaac. Isso ajuda a prevenir o ciúme, pois a comunicação permite que os sentimentos sejam compartilhados e trabalhados juntos. Isso aqui é até no meio de um casal. Vai alimentar ciúme, tá se sentindo assim estranho, tá achando que o marido tá com um jeito estranho, tá digitando lá no celular mais no cantinho, vai conversar com ele, marido. Tá tudo bem? Ué, é um direito, é esposa. Marido não tem privacidade mais não, ele tem uma esposa, uma só carne. Esposa não tem privacidade nesse sentido mais não. Ela é casada. Não tem esse negócio não, que ele tem a senha e ela não pode ter acesso ao telefone. Como assim? E imagine, e pior ainda vai ser, eu tô falando de cristãos, tá? E o pior ainda vai ser se esse irmão é obreiro. Eu até digo, um obreiro que tem senha no telefone, impede a esposa de ver o que tá escrito, o que ele anda digitando, o que ele anda conversando, que ele diz que tem privacidade. Eu penso que ele entra lá na lista de qualificações que precisa ter para estar no ministério e ele está desqualificado. Temporariamente está desqualificado. Ou ele conserta isso ou fica no banco. Vai sentar no banco e vai servir a Deus no banco. Porque o marido que não dá exemplo, ele não é irrepreensível. Que história é essa? Eu acho que se as coisas fossem levadas um pouquinho mais a sério, tinha gente que ia ter um pouquinho mais de cuidado com esse tipo de atitude. Mas ele já sabe, não dá nada. A gente pode fazer o que quiser, em muitos lugares não dá nada. E isso, pode não dar nada aqui na Terra. E aqui eu nem tô falando a nível de você vai perder a salvação, não é nada disso não. Mas as consequências vêm, pode esperar. Aí, às vezes segue por esse caminho, vai criando um ambiente
de falta de comunicação, de suspeita, aí o casamento termina, aí daqui a pouco tá fazendo campanha na igreja para ter o casamento de volta. Ah, é? Você só se esqueceu que você contribuiu muito para isso acontecer. Deus pode até restaurar o teu lar, mas o sofrimento é uma consequência do que eu ou você plantamos. É uma palavra difícil de ouvir, mas é verdade. Então vamos mudar as atitudes enquanto é tempo, enquanto tá tudo bem, para a glória de Deus. Um lar temente a Deus valoriza a comunicação aberta e honesta. Isso ajuda a prevenir o ciúme, pois a comunicação permite que os sentimentos sejam compartilhados e trabalhados juntos. Gratidão. Um lar temente a Deus ensina a gratidão por todas as bênçãos recebidas. Isso pode ajudar a prevenir o ciúme, pois a gratidão nos lembra do que temos e do que já fomos abençoados. Por que ter ciúme dos outros se você está sendo abençoado? Ah, mas eu ainda não tenho o que eu quero. Espera. Continua lutando. Continua correndo atrás, mas do jeito correto. Não trapaça, não. Não faça trapaça. Não bote a perna na frente de alguém para tropeçar para você tomar o lugar de alguém. Se Deus disse que tem um lugar e que ele vai fazer algo na tua vida, espera o tempo. Você não tem que tomar nada de ninguém. Você apenas tem que esperar em Deus e fazer sua parte. Perdão. Um lar temente a Deus enfatiza a importância do perdão. Isso ajuda a prevenir o ciúme, pois o perdão libera os ressentimentos e permite que as pessoas sigam em frente sem sentimentos negativos. José perdoa seus irmãos. Ele poderia punir os irmãos. Potifar, a mulher de Potifar, o copeiro. Tinha uma lista grande para José resolver. Mas José prefere o caminho do perdão. Ele perdoa todo mundo. E ele segue em paz. José é um homem que tem paz entre ele e Deus. José tem relacionamento com Deus porque não guarda ressentimento das pessoas. Agora, quando tem ciúme, não tem relacionamento. O relacionamento está interrompido porque sente ciúme, sente inveja. Conclusão. Dentro da família não pode haver ciúmes entre seus membros. Nem dentro da igreja, nem dentro de nenhuma relação. Esse é um sentimento carnal. Estamos falando aqui para cristão, é claro. Agora, se não é cristão, quer ter esse sentimento, vai trazer destruição também. E ainda que um ambiente que dê preferência a alguém possa estimular o ciúme, isso não justifica senti-lo. Ah, mas o meu pai tem preferência, então eu tenho ciúme por isso. Justificando o erro? Não justifica não. Tá errado. E muito menos agir contra alguém tomado pelo ciúme. Porque uma pessoa tomada pelo ciúme vai ser cruel, vai ser injusta, vai fazer coisas para si mesmo. Isso é errado. Que os pais possam ser sensíveis a não promover qualquer tipo de ação que possa ser interpretada, mesmo que de forma equivocada o filho ache que é uma coisa que não é, como preferência por um dos filhos. Ao mesmo tempo, quando perceberem um ambiente de rivalidade por causa de ciúmes, possam combatê-lo com amor, bondade, mansidão e paciência. E que essa palavra sirva também dentro da igreja. Quando for percebido por algum tipo de liderança que está vendo isso, que possa ser combatido com amor, bondade, mansidão e paciência através do ensino da palavra. Não podemos deixar o ciúme proliferar no meio da família, seja entre relação de pais e filhos, entre relação de marido e esposa, e nem também entre a relação entre os irmãos em Cristo na igreja local que ele congrega, ou que ela congrega, de forma nenhuma. Que o Senhor nos livre, nossa família, desse mal chamado ciúme. Porque isso é um mal que destrói. Vocês viram o exemplo aí da exposição de hoje. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês? Ídolos na família. Tem ídolos na família? Vamos ver, tá? Está baseado em Gênesis 31, 17, 19, 33 a 35, Juízes 17, 1, 3 a 5. São 2 textos. E não se esqueça, eu tenho aqui, já que estamos falando de família, eu não posso deixar de anunciar para você a palestra Investimentos para um Casamento Saudável, e nesse caso é baseada para casal mesmo, no qual vai falar sobre o compromisso do casal, parte 1, parte 2, o papel da esposa, com participação especial da minha menina princesa Ângela Manhães Luna, parte 3, o papel do marido, parte 4, a vida sexual do casal, e aqui não vai ser tratado de nenhuma palavra chula, muito pelo contrário, vai se falar até de enfermidades que se tem, e por causa disso não há um bom funcionamento na vida sexual do casal, e é importante que a esposa e o marido saibam disso aqui.
Parte 5, comunicação do casal, viu? Foi falado sobre uma família que teme ao Senhor se comunica, tá aqui, ó, comunicação do casal. E parte 6, colheita do casal. São 6 vídeos. O que você está investindo? Se você está investindo, tem alguma colheita. Se você não investe nada, não tem nenhuma colheita. Então, assista. Pastor, não sou casado. Assista, você já vai aprender o caminho. Pastor, já fui, mas sou viúvo, passei por alguma situação, não me interessa. Olha, quem sabe você possa ser um instrumento para ajudar alguém tendo a instrução. Certo? Ou então você compartilhar com pessoas essa palestra. Então basta que você clique no link que está na descrição, vai abrir aí a playlist, você pode compartilhar ela para quantas pessoas você quiser, vai a playlist inteira e ela vai assistindo na sequência, tá bom? Recomendação de cursos, link na descrição. Eu tô sempre deixando aqui para você alguma recomendação de curso, ó, sobre a Faculdade Vitória em Cristo, no qual eu fui aluno, né? Estudei na Faculdade Vitória em Cristo. E nós temos aí vários cursos, então clique no link na descrição, logo no iniciozinho da descrição, e você tem todos esses cursos aqui. Se tiver algum que te interesse, você clica e confere. E aí você vai ser levado para uma página, você vai fazer um cadastro e você vai poder fazer o módulo grátis. Fazendo o módulo grátis, algum desses cursos aqui tem um módulo grátis, você vai poder aí ver se você gosta ou não gosta. Gostando, você pode se matricular e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida nesse caso. Bom, chegamos ao final, vamos fazer a nossa oração. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Divulgue o canal. Já se inscreveu? Ative o sininho das notificações. E ore por nós, nós também precisamos muito das vossas orações. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Entendes Tu que Lês. Hoje nós fizemos uma exposição bíblica mais baseada em explicar o texto diante aí dos olhos de cada um que está assistindo. E eu te louvo por essa oportunidade, porque eles também têm a oportunidade de entender como é que nós vamos entendendo o texto através da iluminação do Teu Espírito e através de observarmos o texto, analisarmos o texto. Esse é o propósito que estou tendo aqui a cada dia, que eles possam ter mais contato com o texto em si da Bíblia e eu poder mostrar para eles o que está falando ali, para que eles possam aprender também a parte de interpretar o texto. Senhor, eu creio que isso vai acontecer aos poucos, que o Senhor possa continuar abençoando e não deixa que nós venhamos ser pessoas que promovam o ciúme e que alimentemos o ciúme ao mesmo tempo. Que sejamos, Senhor, pais sábios, maridos, esposas, filhos, irmãos em Cristo. Pai querido, Pai amado, continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Bom, na próxima tela eu estou deixando aí a recomendação da palestra Investimentos para um Casamento Saudável e também de mais um vídeo aí, tá? E que Deus possa continuar abençoando. E nesse momento eu vou encerrar aqui o programa de hoje, mais uma vez, com a ministração da bênção apostólica. Afinal, aqui tem oração, tem ensino da palavra e nós estamos terminando o programa com uma oração e também com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!